Fala, galerinha abençoada! E aí, um bom dia para você, bom dia para sua família. Meus queridos, estamos aí encerrando o nosso quarto bimestre, encerrando o nosso ano aqui na Escola Adventista. Eu gostaria de perguntar para você aí como é que estão as suas atividades, está com tudo em dia, fez aquilo que era necessário para poder fechar esse bimestre. Meus amigos, hoje é sexta-feira, é o último dia para entrega dessas atividades, depois vem a recuperação. Tá? E a recuperação vai cair todos os conteúdos aí do nosso bimestre. Então, para fazer as atividades, tem 3 atividades, uma é o desenho, a outra é a provinha do capítulo 13 e a outra a provinha do capítulo 14. Tá? Então, você tem que fazer essas atividades, eu lancei lá no WhatsApp para vocês, adiantei elas lá, e elas estão na turma de vocês no dia 21/10, no dia 4/11 e no dia 11/11, na última quarta-feira agora, tá? Então vocês precisam fazer essas atividades aí para poder encerrar o bimestre. Veja aí com seus colegas, vocês têm a comunicação com os colegas aí, veja aqueles que não fizeram ainda, os que precisam fazer, poder fechar aí esse ano de 2020, um ano desafiador para todos nós, mas que graças a Deus aí a nossa escola, a nossa rede educacional conseguiu vencê-lo, e junto, né, com os nossos queridos alunos aí. Meus amigos, então a nossa última abordagem dessa atividade agora, do capítulo 14, vem falando sobre da morte para a vida, né? A morte é como um sono em que todos descansam esperando a ressurreição, alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Nós temos aqui eu vou até colocar aqui para a gente acompanhar, no nosso livro de ensino religioso, olha só, nós temos aqui algumas histórias, mas olha, umas histórias que eu vejo assim, como é que pode? Olha só, nós temos a história de um terrorista, nesse primeiro item que você vê ali onde tem a bolinha, olha só. Um terrorista que abriu a sua própria carta-bomba, depois que ela foi devolvida pelo correio, né? Estar sem o selo ali, né? O outro, um cidadão que tentou viajar de graça, engatando um carrinho de supermercado à traseira de um trem. Ele morreu após ser arrastado por 3 quilômetros antes que a locomotiva parasse. Olha as cabeças, né? Outro aqui, ó. Um homem que atirou na própria cabeça para provar ao amigo que a sua arma era de verdade. Nossa, isso foi forte, hein? Um ladrão que queria roubar o cabo de um elevador e o cortou enquanto ele mesmo estava sobre o elevador. Esse daí só estava sob efeito de droga, só pode, né? E o outro ali, um homem que limpava os restos de gasolina de dentro de um caminhão-tanque e, como estava escuro, teve a brilhante ideia de acender um isqueiro. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu estou vendo isso. Gente, é cada uma, tá? É cada uma que eu vou te dizer, hein? Então, o que acontece com o ser humano depois que ele morre, né? Ou será que a nossa vida ela se limita somente a essa vida? Aquilo que nós estamos vivendo até o momento que nós fechamos os olhos aqui para este mundo? Olha, o apóstolo Paulo fala que ele diz que se a nossa esperança, a nossa fé se limita apenas a esta vida, nós somos o pior de todos os pecadores, o pior de todos os seres humanos. Então, olha, pensando nisso, eu fui em busca de algumas informações, né? Na verdade, a Bíblia nos traz ali inúmeras informações de que a morte não é o fim de tudo. Por exemplo, lá em João, capítulo 11, versículo 25, diz que para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E olha só o que diz mais lá em Hebreus 9, 27, olha só. Um dia todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está na Bíblia, Hebreus 9, 27. E, queridos, a Bíblia ela nos traz inúmeras promessas. Tá? Segundo Coríntios 5, 10, diz ali que porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. E olha, está aqui, ó, neste capítulo, aqui em cima, olha só. Está aqui, ó, e cada um vai ter que receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. A mesma verdade pode ser encontrada em Romanos 14:10, que diz, pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele.
Se nós seremos julgados, eu quero que você pense junto comigo aqui. Se o nosso julgamento ele for um julgamento apenas para este mundo, né? Um julgamento onde você vai ter ali 10 anos, 15 anos de prisão, depois você pode sair de lá e ainda ter uma vida, né? Se você é jovem, é claro. Mas imagine agora, num dia que você vai estar na presença de Deus, e você pode ter 50, 60, 70, você pode ter 15 anos, 10 anos, você vai estar sendo julgado, e o que vai estar em jogo ali vai ser a sua vida eterna ou a sua morte eterna. E a gente acaba pensando um pouquinho mais, né? Então, posso ser julgado, e eu acho que eu fiz algumas coisas erradas, eu acho que eu posso mudar. Eu acho que seria bom se eu conseguisse mudar aquilo que eu fiz no passado, mas a gente pode mudar o passado? Não. O passado já foi, já aconteceu. E o nosso presente, hoje, daqui a um dia, 2, vai ser o passado também. Então, qual que é a ideia? Que hoje, o agora, a gente possa fazer as melhores escolhas da nossa vida. A gente possa fazer as escolhas certas, para que não venhamos sofrer ali as consequências, né, daquilo que nós plantamos, né? Então, quer ser boas as nossas obras ou más, nós vamos dar conta disso. Se forem boas, nós teremos o galardão dos justos, mas se forem ruins, eu acredito que o resultado não será muito bom. Confiar na graça de Cristo, no amor de Cristo, é importante, porque isso nos faz refletir diante daquilo que nós fizemos de errado e saber que temos o perdão de Cristo, né? Que Ele pode cobrir as nossas transgressões, mas continuar no erro é desmerecer aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Sabe, amigos, a morte ela é uma intrusa no nosso planeta. O ser humano ele não foi feito para morrer. Quando Deus fez o homem e a mulher, né, lá no paraíso, Adão e Eva, quando viram as primeiras flores murcharem, os animais se devorarem, se machucarem uns aos outros, quando Abel morreu pelas mãos do seu próprio irmão Caim, sabe, Adão e Eva ficaram muito tristes. E a gente sabe, o próprio Deus ficou triste com isso. Mas o que eu quero lembrar a você é o seguinte: depois de algum tempo a vida continuou. Sabe? Eles começaram a fazer as escolhas certas, viram que eles haviam feito era errado, as consequências vieram, tiveram que ser expulsos do jardim. Eu digo para você, a vida continuou e a vida continua para nós. Assim como um dia a gente já perdeu, poxa, eu já perdi minha vozinha, já perdi amigos, perdi um tio. Isso, sabe, foi muito triste naquele momento, naquele dia, naquela semana, e ficou durante um bom tempo na nossa memória, mas logo vem o sorriso de novo. Logo vem ali a alegria de uma coisa boba às vezes, e a gente vai vendo assim, poxa, a gente venceu, passou aquele obstáculo, e isso fica na memória como algo triste, é claro, ter perdido pessoas que a gente ama, mas a alegria começa a voltar ao rosto, e eu quero dizer por que disso? O ser humano não se acostumou com a morte. O ser humano não nasceu para morrer. Tá? E então a morte ela é como um intruso para cada um de nós. Então, meus amigos, queria mostrar para você aqui, eu acho que eu vou mudar aqui o nosso... Este site aqui, chama World Matters, tá? .info. Este site ele traz uma estatística em tempo real, conforme você está vendo aí, uma estatística em tempo real de quantas mortes vão acontecendo agora. Segundo, né? Está acontecendo isso daí agora, olha só. Nascimentos hoje, 239.175. Mortes este ano, 51.016. 51 milhões e 16. Tá? 693 ali, ó. Olha só. Bastante gente, hein? Mortes hoje, 100 mil mortes hoje, 100.466. Logo vai passar para 101 mil mortes ali deste ano. E este site, ele nos traz ali quantas pessoas nasceram este ano, quantas pessoas nasceram hoje, quantas pessoas morreram este ano, quantas pessoas morreram hoje, o crescimento líquido da população no ano, tá? E aí quantas pessoas morrem no ano, dá para você ter uma base que está nascendo muito mais do que pessoa que está morrendo. O nosso planeta tinha aproximadamente aí no século passado, antes do ano 2000, em torno de 6 bilhões de habitantes. Nós já estamos em 7 bilhões de habitantes. Olha ali, ó. A população mundial, 7 bilhões e 824, quase entrando para 8 bilhões. Eu pergunto para você, será que vai ter comida? Será que vai ter ali campo para plantar tanta soja, tanta
como é que assim, para criar tanto gado, eu fico pensando às vezes, será que essa pandemia, algumas coisas, algumas doenças que são criadas aí, não são criadas aí para ter um controle populacional? Fica a dúvida aí, né? A gente não sabe para que serve. Mas voltando lá ao nosso assunto, olha só. Deixa eu colocar aqui de novo. World of Matters, nosso livro. Aqui. O ser humano, ele foi projetado por Deus ali para viver a eternidade. Sabe que no passado, os índios, eles enterravam ali os seus, como é que chama? Os seus colegas, parentes, amigos, ali quando morriam, os demais índios, eles entregavam junto com um arco e flecha e algumas flechas ali também, o seu machadinho, acreditando que essas pessoas, elas morressem, elas iam para um outro plano e que lá eles iam necessitar do machadinho e da flecha também para continuar caçando, né? E se não tivesse lá, poderiam morrer novamente de fome. Vê se pode um negócio desse. Olha, os egípcios, o que eles faziam? Os egípcios, eles, quando morriam, eles tiravam os órgãos de dentro da pessoa e colocavam em outras urnas funerárias, né? Alguns potes de barro, assim, com algum produto lá que conservasse. E também eles matavam alguns servos deles, por exemplo, matavam alguns escravos, para que quando eles acordassem, quem sabe, numa outra vida, na ressurreição deles lá, eles não ficassem sozinhos e tivessem quem ainda servisse eles do outro lado. Olha só, os pobres, coitados, morriam porque o outro morreu. E morrer porque o outro morreu para poder servir o outro lá. Então, já pensou se fosse assim? Se acontecesse dessa forma? A Bíblia, ela não nos fala isso, tá? A Bíblia nos fala que o túmulo, ele é apenas uma morada dos mortos, é como um sono onde nós haveremos de passar, para que um dia nós venhamos a ressuscitar e sermos julgados ali por Deus. Então, quando Jesus voltar, lá em Tessalonicenses, tá? Ele fala que nós seremos ressuscitados para o julgamento, né? E aqueles que morreram vão primeiro encontrar Jesus e depois aqueles que estão vivos vão ser transformados e vão encontrar Jesus nos ares. É o que a Bíblia nos fala sobre isso. Está lá em 1 Coríntios 15, 25 e 26, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e Filipenses 3, 21. Meus amigos, nós não devemos de temer a morte. É claro, a não ser que nossa vida não esteja ali entregue no sangue de Jesus, nas mãos de Jesus. Nós devemos de aceitar a provisão de Deus, a direção de Deus ali para a nossa vida, e aceitar a direção de Deus para a nossa vida é aceitar agora caminhar conforme o que Jesus nos ensina, conforme Ele nos orienta ali a lidarmos com as pessoas, lidarmos ali com a nossa vida, nossa espiritualidade. Existe uma renovação ali do nosso ser. Eu desejo, cada um de nós aqui, que nós possamos pensar nisso tudo. Olha, se a nossa fé, tá? É uma frase que eu trouxe para a minha vida. Se eu acreditar que Jesus me ama, e se eu servir a Ele, se eu acreditar que o sangue dele tem poder para me livrar da morte, de me ressuscitar um dia e um dia estar com Ele, ser eterno ao lado dele, não apenas por essa vantagem, mas por gratidão ao que Ele fez por mim, vale a pena crer. Vale a pena crer. Agora, se Ele não existe, se o que Ele fez por nós também, não existe, eu ia perguntar para você assim, vale a pena crer? Não valeria, tudo bem. Mas se o que eu estou falando para você for verdade, de que Jesus realmente morreu por nós na cruz do Calvário, e que realmente Ele vai voltar conforme que a Bíblia falou, que há de ressuscitar aquelas pessoas que nós perdemos, que nós amamos, né? E que fecharam os olhos para este mundo, e que há de nos trazer ali a ressurreição, aí eu penso assim, nessa balança, vale a pena crer. Vale a pena aceitar Jesus, vale a pena andar com Jesus, vale a pena acreditar que Ele realmente vai ser o galardão, vai ter o galardão ali para os justos. Então, descrer vira uma desvantagem. Crer vira uma vantagem em todas as oportunidades. E eu prefiro crer. Eu espero que você também creia, meus queridos. Então, busque a sua palavra, tenha sempre as suas mãos ali, a palavra de Deus para você estudar, se alimentar espiritualmente e buscar esse crescimento que Deus deseja, né, na forma espiritual para cada um de nós. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida de paz, de alegria. Não vai ser de ausência de lutas. Você vai ter fé, enfrentar toda e qualquer dificuldade e até mesmo a perda, né, daquelas pessoas que a gente ama. E essas pessoas também selaram a sua vida com Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Querido Deus e bondoso Pai, abençoe, Senhor Deus, os nossos queridos alunos.
que possam acreditar na Tua palavra, que possam, Senhor Deus, depender de Ti. Tua graça, o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, trabalhando no nosso caráter, nos moldando segundo o caráter de Cristo. Que, Senhor Deus, nós possamos crer, possamos ter a vida em abundância do qual Jesus nos promete, a paz que excede o entendimento humano, qual Cristo também nos promete, e, Senhor Deus, nos dar a vida, a verdadeira vida, ó Pai, que está em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer boas escolhas, olharmos para o futuro com fé, perseverança e otimismo, ó Pai. E esteja conosco em todas as nossas decisões. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, um grande abraço, viu? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que você seja vencedor diante de todas essas adversidades. Em nome de Jesus. Abração, fique com Deus aí.